Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, hoje é terça-feira, 4 de março de 2025 e você vai ver nessa edição especial do Jornal PT Brasil a reprise dos assuntos mais importantes dos últimos dias. A entrevista do deputado Reginaldo Lopes sobre a aprovação da regulamentação da reforma tributária, além de reportagens sobre o pé de meia e sobre a denúncia envolvendo o Bolsonaro por golpe de Estado. E nós conversamos agora com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que foi relator da regulamentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e vai falar exatamente sobre isso com a gente agora. Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, deputado. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Deputado, queria começar perguntando então para o senhor foi relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados e essa reforma ela vai garantir aí um sistema tributário mais justo, fazendo com que ganha mais, pague mais, também ajudando, aí, auxiliando os mais pobres. Qual que é a importância dessa reforma, deputado? Primeiro, eu quero reafirmar que é a maior reforma estruturante para a economia brasileira nos últimos 40 anos. Primeiro, a reforma permite o Brasil a romper a lógica de ser uma república primária exportadora sem valor agregado. A reforma ela não cobrará mais imposto do imposto, não cobrará mais imposto do valor acumulado, cobrará imposto do valor adicionado. Isso quer dizer que vai dar às cadeias produtivas longas ou médias, que tem mais de um elo de produção, competitividade. Por isso, é a maior reforma econômica para garantir aumento de produtividade e competitividade. Então, o Brasil, a indústria nacional vai ter simetria de tributação com a indústria internacional, vamos competir no mercado interno vendendo produtos com valor agregado, com mais riqueza, gerando mais riqueza para o povo brasileiro, e vamos ocupar um mercado internacional. O Brasil já teve 4% do PIB mundial na indústria da transformação. Depois de 80, quando o mundo se abriu, o Brasil caiu para 1,2. Isso se deve a cobrar imposto na exportação, que nós não vamos cobrar mais, o imposto é no destino, então um estrangeiro não pagará imposto para o Brasil e o produto vai ficar mais competitivo. Como também não cobraremos mais imposto do imposto. Então, o Brasil vai ficar rico, mais rico, no mínimo 20% em 10 anos, além do crescimento natural do PIB. Isso quer dizer que nós vamos colocar mais R$6.000 no bolso do povo brasileiro. E a economia, Matheus, para crescer, precisa romper essa armadilha da renda baixa, da renda média baixa. O Brasil é um país de renda média baixa, menor que a Índia e que a China. Só que tem que lá ter 1,5 bilhão de pessoas. Portanto,
Aumentar a renda per capita vai fazer o Brasil crescer como nunca, de maneira consistente. Portanto, é uma grande revolução a regulamentação da reforma tributária, depois de 40 anos, organizada, coordenada pelo presidente Lula para o povo brasileiro. Deputado, a gente lembra também de alguns pontos aí da reforma, que é a questão do, por exemplo, do imposto zero, né, para alguns alimentos da cesta básica, medicamentos, diminuição de impostos para produtos de higiene pessoal, por exemplo, e também o cashback, né, que envolve aí 73 milhões, aí, em torno de 70 milhões de brasileiros. O senhor consegue explicar para a gente melhor como é que vai funcionar tudo isso? Eu costumo dizer que a reforma brasileira ela vai ser a mais tecnológica do mundo, ou seja, nós vamos deixar um Brasil atrasado para trás, ou seja, o Brasil está entre os 10 piores sistemas tributários do mundo e vai passar a ter o melhor, é o melhor mesmo, vai ser o sistema mais tecnológico do mundo. Nós vamos cobrar os impostos de forma instantânea, e quando você tem um sistema que todos pagam, todos pagarão menor carga tributária. Só que tem que, além dela ser tecnológica, ela vai ter o split payment, cobrança instantânea, vai cobrar, vai recolher, vai apurar e vai distribuir os impostos. Nós vamos ter um modelo popular. O Brasil vai ser um exemplo no mundo de uma reforma tributária sobre consumo, que é imposto indireto, que geralmente tem neutralidade, ou seja, a carga tributária é a mesma para todos. O Brasil, tendo a sua desigualdades sociais e desigualdade de renda, fez progressividade no imposto indireto. O que significa isso? Quem ganha mais vai receber menos, e quem ganha menos vai receber mais. É o chamado cashback, ou seja, quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Nós vamos devolver os impostos pagos pelas pessoas que têm meio salário de renda per capita. Isso significa que nós vamos devolver para 94 milhões de brasileiros e brasileiras que antes comprava, pagava, não sabiam que estava pagando de imposto, que o imposto era por dentro, agora o imposto é por fora, vão saber o que está pagando e, mais revolucionário, vão receber de volta o chamado cashback. Então, o nosso sistema se tornou o sistema mais tecnológico e mais progressivo do planeta. Isso é uma revolução. Sem falar também que nós consideramos que alimentos, alimentação, produtos da cesta básica, é um direito humano, é um direito sagrado. E aí nós estamos garantindo para todos os brasileiros, para os 212 milhões de brasileiros e brasileiras, nunca mais na história desse país vão comer alimentos com impostos ou com resíduos de impostos. Vai ser devolvido, inclusive, o resíduo. Então, a alíquota zero no Estado, a alíquota zero na União e a alíquota zero no município. Então, nós vamos ter a cesta básica nacional. E outra revolução também é que nós dialogamos com a classe média popular, quem ganha 2 até 10 salários mínimos. Ou seja, o povo brasileiro que tem 16 milhões de filhos nas escolas privadas, que ajuda a educação pública, são ações complementares, ou 50 milhões de brasileiros que têm planos de saúde, nós reduzimos a alíquota em 60%. Para a saúde, para a educação, entendemos o direito de ir e vir, o direito da cidade, de transporte, alíquota zero de tributação no transporte coletivo. Então, a nossa reforma, além de tecnológica, ela será um exemplo de progressividade, o que vai servir para outras nações e outros países do mundo copiar o nosso modelo de progressividade, em especial o cashback, porque o Brasil vai ter o maior cashback tributário do planeta. Deputado, além de tudo isso também, a nova legislação, ela promove de forma gradual a substituição aí dos impostos atuais, né, do PIS, COFINS, IOF, IPI, ISS, enfim, isso vai transformar então para IBS e o CBS de uma forma mais simplificada. E como isso vai funcionar, deputado? Então, em 2026, esse ano 2025 é o ano preparatório. Então, nós vamos construir agora o comitê gestor e também vamos preparar toda a tecnologia, porque todos os meios de pagamentos vão passar por uma revolução, porque vai ter que ter a cobrança do imposto, recolhimento e apuração de maneira instantânea. É como se tivesse criado um modelo como o PIX, pagamento instantâneo,
vai ter o recolhimento dos impostos de maneira instantânea, né? E em 2026, então, nós vamos iniciar a transição, mas com uma obrigação acessória. Nós vamos recolher 0,9 do IBS, desculpa, do CBS, do IVA nacional, e 0,1 do IBS, que é o IVA subnacional dos estados e municípios, como obrigação acessória, para testar a capacidade arrecadatória para definirmos, no final do ano de 2025, a alíquota do novo imposto para 27. E, nesse mesmo ano de 26, vamos testar essa revolução tecnológica, que é o Split Payment, e todos os seus meios de pagamento. E, a partir de 2027, termina, então, a unificação do IPI, PIS e COFINS em um único imposto, o Imposto de Valor Agregado, chamado CBS. E, a partir de 29, nós vamos incorporar a unificação de 10% do ICMS e ISS, chegando em 2032 com 40% desses dois impostos unificados e concluindo a transição do sistema tributário para 100%. E a partir de 2033, então, apenas uma legislação no Brasil. Um único imposto de maneira dual, o IVA nacional e o IVA subnacional, uma única legislação. Essa legislação, Matheus, ela vai substituir 5.569 leis nos municípios, 27 legislações estaduais e centenas de milhares de decretos, portaria de IPI, PIS e COFINS. É uma mega simplificação, é uma revolução. Eliminamos todas as despesas acessórias, são mais de 50 obrigações acessórias. Eliminamos 50 obrigações acessórias. Criamos um sistema moderno, tecnológico, popular, sustentável, que dialoga com a transição ecológica e ambiental, como imposto seletivo do pecado. Criamos a desoneração dos investimentos, que é um absurdo, país de juros tão alto, falta de crédito, cobrar imposto dos investimentos. Tem cobrado o resultado do investimento, do lucro. Também eliminamos o imposto na exportação, tiramos o imposto da origem, que criava as guerras fiscais entre os estados, e mudamos para o destino, criando o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. O Brasil vai dar um salto no seu modelo federativo. Uma República Federativa Brasileira, de fato, agora vai se consolidar. Porque antes era um amontoado de estados brigando entre si, uma guerra que todos perderam, e agora teremos um instrumento onde a União vai aportar 0,6% do PIB, 60 bilhões ano, para a integração nacional do país, para uniformidade rodoviária, portuária, ferroviária, de dados, de inteligência, tecnologia, para fazer o Brasil potencializar todas as suas vocações econômicas sem essa disputa fratricida, sem esse federalismo de concorrência, mas um federalismo colaborativo, onde as potencialidades serão priorizadas e potencializadas. Deputado, o senhor citou aí inúmeros pontos benéficos da reforma e também no início aí da conversa essa questão do Brasil poder se tornar até 20% mais rico, né? Eu queria também citar, o Brasil vai ter aí uma diminuição tributária para o mais pobre, como o senhor citou. De que forma isso vai auxiliar no crescimento da economia do Brasil? Então, por que o Brasil se tornou uma economia primária exportadora? Porque cobrou imposto do imposto. Cobrou imposto do efeito cascata, do valor acumulado. Então, para que você industrializar um produto se cada etapa você acumulava gasto tributário, despesa tributária, você acumulava custo? Ou seja, o novo sistema não cobrará mais do valor acumulado, vai creditar as etapas anteriores, vai cobrar o imposto, o valor adicionado daquela etapa adicionada, não no valor acumulado daquelas etapas. Isso vai fazer uma redução tributária, depende da cadeia produtiva. Se a cadeia for média, uma cadeia média de produtividade, vários elos de produção, aí uns 8% de redução de carga tributária. Se a cadeia for longa, até 12%, 15%. Isso é muito custo. Então, nada de atividade econômica legal tem essa taxa de retorno. Foi por essa razão que todo mundo foi
virando um exportador primário. Agora não, o Brasil vai poder agregar valor. Imagina essa riqueza do subsolo brasileiro, das terras raras, dos minérios raros, da potencialidade que é o Brasil industrializar as suas riquezas. Imagina um país que tem 40 mil agroindústria, maior produtor de grãos do mundo, já é o maior exportador, mas já pensou exportar mais com valor agregado? Essa capacidade nossa, do nosso clima que nós dominamos, da potencialidade que é a produção do campo. Ou seja, são várias perspectivas, né? As nossas inteligências das pesquisas que nós acumulamos, que podem e deverão se tornar business, negócios, produtos de valor agregado, setor manufaturado, competitividade no mercado interno e externo. Então, por isso que o Brasil vai crescer, eu aposto, na média, 2% do PIB, para além do PIB potencial, mas esse ganha de competitividade, de produtividade. Isso significa que o Brasil vai ficar mais rico e a grande crescimento econômico sustentável é um país com capacidade de produtividade grande, alta, que dê as vantagens comparadas no mercado nacional e internacional. Por isso que a reforma é muito estruturante para todos os setores econômicos, para todos, do serviço ao comércio, à indústria, ao agro, ela é extremamente importante. Uma nação não se torna nação se essa nação não tiver capacidade de produção de bens, da transformação de bens manufaturados. Ela fica frágil, fica totalmente vulnerável ao mundo. Então, nessa perspectiva, esta reforma contribui muito para o Brasil do futuro. Deputado, eu queria agradecer demais a sua participação aqui e parabenizar também por essa aprovação tão importante para o Brasil e para a população brasileira. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Tá aí, então, o deputado federal Reginaldo Lopes, relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, que falou para a gente sobre a aprovação, então, dessa reforma tão importante para o Brasil, uma reforma que já estava sendo discutida aí há pelo menos 30 anos e vai realmente mudar a questão tributária de forma mais justa e também mais benéfica para o Brasil. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente porque o Café PT começa agora. Assista programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. E agora nós vamos saber mais sobre o programa Pé de Meia, iniciativa do governo Lula que oferece apoio financeiro a estudantes do ensino médio público com o objetivo de incentivar a conclusão dos estudos e combater desigualdades por meio da educação. Inclusive, o benefício começou a ser pago ainda ontem. Por meio do Pé de Meia, os alunos recebem um auxílio mensal de R$ 200, disponível para saque imediato e um depósito de R$ 1.000 ao final de cada ano letivo concluído com aprovação, resgatável apenas após a formatura. O benefício pode alcançar R$ 9.200 ao longo do ensino médio, incluindo incentivos anuais e um adicional de R$ 200 pela participação no Enem.
Os pagamentos são feitos pelo Ministério da Educação em contas da Caixa Econômica Federal. A estudante Aline conta que com o pé de meia ajuda a mãe com as contas de casa e viabiliza sonhos, como tirar a carteira de motorista e entrar na faculdade. Eu comecei a receber o benefício no dia 1º de abril e o benefício está me ajudando muito, porque eu sempre divido a metade, tipo metade para minha mãe e a outra metade fica para minha CNH, minha faculdade de biomedicina, que é o que eu pretendo fazer para área de perita. Isso tem me ajudado também no desempenho, porque muitas das vezes eu não tenho vontade de vir, mas eu acabo vindo porque eu lembro que o dinheiro me ajuda em muitas áreas da minha vida. Para ter direito à poupança do ensino médio, é preciso atender aos seguintes critérios: ser estudante do ensino médio das redes públicas e ter entre 14 e 24 anos, ou ser estudante da educação de jovens e adultos das redes públicas e ter entre 19 e 24 anos. Ser integrante de uma família inscrita no CAD único, possuir CPF e ter frequência nas aulas de no mínimo 80% no mês, como tem feito a Aline. Aí hoje em dia eu não sou de matar aula, faltar aula nunca, até porque minha falta consta, né, no meu boletim e tal, e isso prejudica. A principal meta do Pé de Meia é incentivar os jovens a concluírem os estudos. Segundo o Censo Escolar de 2023, o ensino médio apresenta as maiores taxas de evasão escolar da educação básica. Os grupos mais afetados são quilombolas, indígenas e estudantes da zona rural e da educação especial, com índice de repetência que chega a 11,9% e evasão de até 6,2%. A principal causa do abandono escolar é a necessidade de trabalhar para ajudar na renda da família, apontada por 48% dos entrevistados em pesquisa da Unicef. O supervisor pedagógico Paulo Vitor de Ávila acompanha o desempenho de Aline na escola e destaca a relevância desse tipo de iniciativa do governo. O benefício do Pé de Meia veio bem para ajudar os nossos estudantes aqui. A gente já está percebendo mesmo ali que eles estão frequentando mais a escola, né? E aí posso fazer uma menção até a Aline, né? O quanto isso vem ajudando ela, a mãe dela, a família dela, né? Para poder conseguir ali trazer o mínimo, né? Para ela poder ter essa dignidade ali, para ela poder ter esse afinco nos estudos ali. Então a gente já vem percebendo mesmo esse ganho pedagógico ali. O Pé de Meia conta com investimento anual de 12,5 bilhões e fechou o ano de 2024 com mais de 3,9 milhões de estudantes beneficiados. Mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. São Paulo é o estado com mais alunos beneficiados, seguido pela Bahia, Ceará e Pará. O presidente Lula destacou a importância dos jovens concluírem os estudos e o compromisso do governo federal com a educação. Por isso que é importante cada pai ou cada mãe aqui fazer um esforço muito grande, não deixar o filho desistir do ensino médio, não deixar, pelo amor de Deus. Muitas vezes eles dizem que vão desistir porque tem que ajudar em casa. Não aceite esse discurso. Não permita que o filho de vocês deixe de estudar. A consagração dele está ele estudar, a fazer um curso técnico e depois poder fazer a universidade. E se ele fizer isso, ele vai poder se transformar numa pessoa de bem, que vai casar, que vai ter filhos, que vai ajudar a mãe, que vai ajudar o pai, que vai ajudar o avô, que vai ajudar a avó. Ele vai mudar a qualidade de vida da família. É por isso que nós criamos o Pé de Meia. O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou a necessidade de políticas públicas para evitar a evasão escolar, que ainda é alta no Brasil. 68 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica nesse país. Nós estamos falando de 1/3 da população brasileira. E destes, 480 mil jovens todo ano no ensino médio público do Brasil deixam a escola. E o maior motivo desse jovem deixar a escola
é a questão financeira. E foi esse presidente Lula que me determinou, aprovado pelo Congresso Nacional, no finalzinho do ano, implementamos já a partir de março desse ano o programa chamado Pé de Meia, que é a poupança do jovem do ensino médio. Que esse mês está beneficiando 3 milhões e quase 3 milhões e 700 mil jovens em todo o país. As redes de ensino estaduais, municipais, distrital e federais enviam os dados de matrícula ao governo federal, que verifica a elegibilidade do estudante com base no CAD único. Se aprovado, uma conta digital é aberta automaticamente pela Caixa Federal, acessível pelo aplicativo Caixa Tem. Quando lembra que tem pé de meia, aí a gente vem, se esforça, dá o máximo da gente. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TVPT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil, repercutindo na edição de hoje essa denúncia da PGR, então, contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A gente lembra que Bolsonaro ainda tem mais 2 denúncias para responder, né? Que são o caso das joias sauditas e também o caso da adulteração e falsificação dos cartões de vacinação. E sobre essa denúncia, né, da tentativa de golpe de Estado, a PGR denunciou ontem à noite o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas ao Supremo pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Acompanhe a reportagem. Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral Paulo Gonet detalha a participação de Bolsonaro e dos demais acusados e afirma que o grupo agiu com violência e grave ameaça para impedir o funcionamento dos poderes da República e para tentar derrubar o governo do presidente Lula. Ainda de acordo com a denúncia, Bolsonaro contou com o auxílio de aliados, assessores e generais para deflagrar o plano criminoso que teria ocorrido por meio de ataques às urnas eletrônicas, afronta às decisões do Supremo e incentivo ao plano golpista, entre outras acusações. Além de Bolsonaro, 33 outras pessoas também foram denunciadas pela PGR. Entre os principais nomes envolvidos estão Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN e deputado federal, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército, Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e ex-vice na chapa de Bolsonaro, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Segundo a denúncia, deles partiram as principais decisões e ações de impacto social, sendo Mauro Cid o responsável por transmitir orientações aos demais membros do grupo. A PGR denunciou Bolsonaro e os demais integrantes da organização criminosa pelos seguintes crimes:
liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. De acordo com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, Bolsonaro adotou um tom de ruptura com a democracia desde 2021 ao atacar instituições e questionar o sistema eleitoral. Essa escala autoritária ganhou mais força após a anulação das condenações de Lula, tornando possível sua candidatura e, posteriormente, sua vitória nas eleições de 2022. Segundo denúncia da PGR, Bolsonaro pressionou o ministro da Defesa para modificar o documento e evitar que ele reafirmasse a inexistência de fraudes nas eleições de 2022. A denúncia aponta ainda que Bolsonaro editou a versão final do decreto golpista, apresentado em 14 de dezembro de 2022 pelo general Paulo Sérgio Nogueira aos comandantes das 3 Forças Armadas. O documento previa decretação do estado de defesa, que daria a Bolsonaro poderes extraordinários, criação da Comissão de Regularidade Eleitoral, um órgão que revia o resultado das eleições. O objetivo da reunião foi pressionar os militares para aderirem ao motim golpista e garantirem suporte armado para impedir a posse de Lula. O general Freire Gomes, então comandante do Exército, confirmou à PGR que a minuta apresentada era ainda mais abrangente do que a versão inicial de Bolsonaro. A minuta do decreto foi encontrada na residência do ex-ministro Anderson Torres. Segundo a PGR, Bolsonaro e seus aliados deliberadamente incentivaram os acampamentos em frente aos quartéis militares para tentar provocar uma ação das Forças Armadas em favor do golpe. O general Braga Neto, candidato a vice de Bolsonaro, mantinha contato direto com os manifestantes nos acampamentos e reforçava a narrativa golpista. O mesmo ocorreu com o general Mário Fernandes, que chegou a visitar pessoalmente os acampamentos em novembro de 2022. Os ataques de 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos 3 poderes, foram resultado direto dessas articulações, segundo a PGR. A denúncia também afirma que Bolsonaro sabia e concordou com o plano de assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O plano foi denominado Punhal Verde-Amarelo e previa a execução de Moraes e o envenenamento de Lula, o controle total dos 3 poderes após a eliminação de opositores e a criação de um gabinete para organizar a nova ordem golpista. A PGR revelou um áudio de um assessor de Bolsonaro confirmando que o ex-presidente sabia do plano e esperava que fosse executado até o dia 31 de dezembro de 2022. Além disso, mensagens trocadas por um grupo de WhatsApp chamado Acompanhamento confirmam que a reunião no Palácio do Planalto foi para planejar a execução do golpe. Sobre os próximos passos, agora com a apresentação da denúncia, o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, dará o prazo de 15 dias para os advogados apresentarem defesa e eventuais contestações. Se houver contestações a trechos da denúncia, Moraes abrirá a vista para que a PGR responda aos questionamentos. O prazo de resposta é de 5 dias. Depois, a denúncia volta ao STF e Alexandre de Moraes avaliará a acusação e os argumentos da defesa. Não há prazo específico para esta análise. Quando o caso estiver apto para julgamento, o ministro libera a denúncia para análise da primeira turma do STF, que julga o caso e decide se transforma os denunciados em réus ou não. Se a denúncia for aceita, será aberta uma ação penal com a coleta de provas e depoimentos de defesa e acusação. E na última semana, a PGR denunciou Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe. Agora os áudios revelam os bastidores desse crime. O
todo, a Polícia Federal extraiu mais de 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo registradas em 1.200 dispositivos eletrônicos. Os arquivos revelam os bastidores da tentativa de golpe liderada por Bolsonaro, que envolveu membros do alto escalão de seu governo, militares e civis. Os materiais analisados em 1.214 laudos apontam para a articulação de um plano que tinha como objetivo implementar uma ditadura no Brasil, mantendo Bolsonaro no poder após a vitória de Lula nas eleições à presidência em 2022. Em uma dessas gravações, o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, então lotado no Comando de Operações Terrestres do Exército, orienta os manifestantes acampados a invadirem o Congresso Nacional. Não adianta protestar na frente do QG do Exército, tem que ir para o Congresso. E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum poder. Em um dos áudios enviados a um militar, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que firmou o acordo de delação premiada com a Polícia Federal, confirma que o ex-presidente editou a minuta de um decreto que instauraria um golpe de Estado no Brasil. Ele entende as consequências do que pode acontecer. Hoje ele mexeu naquele decreto, ele reduziu bastante, fez algo muito mais direto, objetivo e curto e limitado. O general Mário Fernandes confirmou para os Kids Pretos o decreto de golpe de Estado autorizado por Bolsonaro. Kids Pretos, o decreto é real. Foi despachado ontem com o presidente. Já o coronel Bernardo Correa Neto revelou em um áudio que Bolsonaro estava com medo de ser preso. Cara, pode esquecer. O decreto não vai sair. O presidente não vai fazer. Eu só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, que ele tá com medo de ser preso. Falei com ele agora de manhã. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal, no dia 18 de fevereiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de formação de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, por sua participação nos fatos ocorridos entre o final de seu mandato, em dezembro de 2022, e os atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Após o prazo de 15 dias para as manifestações dos advogados de defesa, que termina no dia 6 de março, o relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, decidirá se acata ou não a denúncia. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia. Te espero amanhã no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes e até lá. Tchau.